Em um mundo que tudo parece girar cada vez mais rápido, onde tudo é urgente, importante, onde nós somos bombardeados de informação a todo momento, às vezes nessa correria do dia a dia a gente pode esquecer do que é essencial. E para lembrar do que realmente importa, hoje a gente vai aprender com quem tem muito para nos ensinar. Hoje a gente vai falar sobre O Pequeno Príncipe, conhecer essa história, ou talvez relembrá-la, entendendo por que esse livro é um clássico, o que faz ele ser tão grandioso, traduzido para tantas línguas, atemporal, que ultrapassa gerações. Na minha opinião, esse clássico é um clássico justamente porque ele nos faz enxergar o que muitas vezes passa despercebido por nós. O valor das amizades, o poder dos laços humanos e a importância de olhar para o que tem dentro da gente. Afinal, só se vê bem com o coração, não é mesmo? Só antes da gente seguir, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar atento aos novos vídeos que saem toda semana por aqui, já deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Bom, provavelmente você já ouviu falar em Pequeno Príncipe, talvez você tenha lido essa história na infância, mas eu vou relembrar aqui o básico desse livro para vocês. Tudo começa quando um aviador faz uma aterrissagem forçada no deserto do Saara. Enquanto esse aviador tenta consertar o seu avião, ele é surpreendido por um menino curioso que pede para ele desenhar um carneiro. Esse menino é o Pequeno Príncipe, que vivia sozinho num planeta pequenininho, cuidando de uma rosa. Ele começa a narrar suas aventuras pro aviador, histórias desde o dia que ele partiu do seu planeta, em busca de aprendizado e tudo que ele foi encontrando quando ele visitava outros mundos. Então ele conta, por exemplo, que cada planeta era habitado por um personagem diferente, tinha o rei, tinha o vaidoso, o homem de negócios, finalmente a raposa, né? É quando ele chega na Terra, é a raposa, inclusive, que vai ensinar para ele a famosa lição: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Provavelmente já ouviu falar nessa frase. E essa raposa, por exemplo, que vai trazer uma das grandes lições do livro e vai explicar para o Pequeno Príncipe que é o tempo e o cuidado dedicado às coisas e às pessoas que vão dar valor a elas, que o que torna alguém especial para nós são os laços criados através do cuidado, do esforço e da convivência. No final da história, o Pequeno Príncipe decide voltar para o seu planeta e, apesar da tristeza em deixar o aviador, fica essa lição aí, que o essencial é invisível aos olhos e está nos laços que a gente cria com as pessoas. Então é um livro que marcou a vida de muitas pessoas, justamente por esse caráter universal que essa obra tem, né? É um livro atemporal, um dos mais traduzidos do mundo, que condensa em uma linguagem simples e acessível sentimentos complexos que são compartilhados por todos os seres humanos. Quem nunca teve o desejo de pertencer a um lugar, de amar alguém, de ser amado, de quão importante é a conexão que a gente cria com outras pessoas? Tudo isso tem sintetizado nesse livro. Mas o que é legal que a gente lembra aqui? Para que a interpretação desse clássico seja ainda mais rica por quem vai ler ou reler. Esse livro foi escrito em 1943 por um autor chamado Antoine de Saint-Exupéry. Exupéry nasceu em Lyon, na França, no ano de 1900, bem ali na virada do século, e isso já começa a dizer algumas coisas pra gente, porque é um período de muitas inovações tecnológicas. E o Exupéry, nesse contexto, ele se mostrava como uma criança com um espírito inquieto e criativo, e ele se colocava desde pequeno em experiências de vida com muita aventura. Então, por exemplo, quando ele tinha apenas 9 anos, ele construiu uma bicicleta aeroplano, na tentativa de voar pela primeira vez. E quando ele tinha 12 anos, ele resolve pilotar mesmo pela primeira vez um avião. E lembrando aqui, gente, que essa época, pilotar um avião não era algo muito simples, né? Os primeiros aviões estavam surgindo ali, eram usados, né, na Primeira Guerra Mundial, então não tinha muita tecnologia assim. Não era, assim, uma coisa que o avião pode cair. Não, é quando esse avião vai cair. Então, de fato, era uma aventura mesmo que Exupéry vivia. Depois, ele ingressa no serviço militar como mecânico de aviação. Já adulto, ele tira licença de piloto profissional e assim ele começa a trabalhar no correio aéreo francês. Então assim ele vai percorrendo o mundo todo, levando as cartas, né, de um lugar para o outro. Veio para América do Sul, fez repetidas escalas no Brasil. E o que é legal, todas essas aventuras, essas experiências que ele foi vivendo enquanto piloto, eram traduzidas nos seus livros. Porque muita gente pode não saber, mas O Pequeno Príncipe é um dos livros escritos pelo Exupéry. Claro, é o livro mais conhecido, que melhor condensa todas as suas experiências, a sua filosofia de vida, né, numa forma mais acessível, em fábula. Mas antes disso, ele escreveu alguns outros livros, como Terra dos Homens, por exemplo, que é o clássico do mês de dezembro do Clube de Literatura Clássica. Assim como em Terra dos Homens, outros livros como O Aviador, Correio Sul, Voo Noturno, o Exupéry vai narrar as experiências das suas viagens, mas não só isso, como essas experiências impactaram ele enquanto ser humano. Por isso que a gente diz que em Terra dos Homens, por exemplo, não é só um livro de memórias, uma autobiografia ou um ensaio filosófico.
é, na verdade, um pouco de tudo. Então é uma leitura que vale bastante a pena, especialmente para quem quer entender o que existe por detrás da linda história do Pequeno Príncipe. É em Terra dos Homens, por exemplo, que ele vai contar um acidente que aconteceu com ele que vai se relacionar diretamente com a história do Pequeno Príncipe, que foi quando ele caiu no deserto. Em 1935, o avião dele cai no deserto da Líbia e ele e o mecânico ficam vários dias vagando por ali, quase morrem por falta de comida, de água, mas eles acabam sendo encontrados por beduínos ali no meio do deserto. Então veja, é toda uma experiência de vida que ele passa, isso de ter caído no deserto, entre tantas outras experiências, e ele fala como tudo isso que ele passou fez com que ele aprendesse muito sobre a vida. Estar lá no deserto, onde você não tinha nada pra fazer, ninguém pra conversar, você não lutar pra sobreviver, isso tudo com certeza é algo que impacta um ser humano, né? E isso vai ser traduzido nas lições do Pequeno Príncipe. Afinal, quando você tá ali no meio do nada e não tem absolutamente nada, o que você vai fazer se não olhar para o que realmente é essencial? Tem um outro fato que aparece em Terra dos Homens, que é quando ele é nomeado chefe de escala em um lugar chamado Cabo Jubi, que é entre o deserto e o mar, e ele atua ali como se fosse um relações públicas da empresa aérea que ele trabalhava. Só para vocês entenderem, os aviões caíam muito no deserto, e quando os aviões caíam, existiam os mouros ali, né? Pessoas que sequestravam os pilotos que não queriam os europeus ali. Então é um período que o Exupéry ele não vai ser um piloto, e sim como se fosse um diplomata tentando socorrer os pilotos perdidos no deserto, negociando com os mouros, né, essas pessoas que naquele contexto sequestravam os pilotos. Então ele tinha essa função de relação pública e de cuidado com os pilotos e prisioneiros. E claro, isso tudo influencia muito na criação do Pequeno Príncipe depois, né? Ele vai viver esse tempo no deserto, ali alguns anos, e o resultado dessa experiência, de não ter nada palpável ali em volta dele, isso gera um aprofundamento no espírito de um homem, sem dúvida, né? É nesse cenário que ele vai começar a cultivar as ideias que dariam as grandes lições que a gente vai aprender no Pequeno Príncipe, como se essa aridez do deserto se tornasse um palco simbólico para ensinar pro Exupéry o que é essencial na vida. E qual que é o contexto da vida dele quando ele começa a escrever O Pequeno Príncipe? Pois bem, em 1943, o Exupéry está exilado. A França está invadida pelos nazistas e ele tá lá exilado nos Estados Unidos. Então, quando ele escreve O Pequeno Príncipe, a Segunda Guerra Mundial estava acontecendo. A Europa estava devastada, milhões de vidas destruídas, e eu não preciso nem dizer que os valores humanos era algo que estava em segundo plano. Então o que eu tô querendo dizer aqui? É nesse cenário de horror que o Exupéry publica O Pequeno Príncipe. Um momento, uma época que simplesmente ninguém falava sobre solidariedade, sobre amizade, sobre empatia. Então veja a importância disso, do que ele faz, do que ele constrói. Ele usa essa obra como se fosse um grito de esperança, uma lembrança de que a humanidade ainda poderia, na visão dele, ser resgatada pela solidariedade, pela amizade e pelo amor. Então, definitivamente é uma pessoa que, além de viver uma vida com muita experiência, muita aventura, ele também se preocupava em tirar dessas experiências um aprendizado e ainda transmitir isso para outras pessoas. E falando em outras pessoas, eu não sei se vocês lembram, mas em Pequeno Príncipe, a gente tem uma dedicatória, uma obra dedicada a um amigo do Exupéry, que na verdade era um judeu que permaneceu na Europa, ali em países ocupados pelos nazistas. Então o Exupéry, ele descreve esse amigo como alguém que nunca se esqueceu de olhar para a vida com os olhos de uma criança. Assim como o Pequeno Príncipe, o Exupéry queria transmitir a esse amigo e a todos nós que a essência da vida está nos laços invisíveis que nos conectam uns aos outros. A dedicatória é muito bonita e eu vou ler aqui para vocês. Peço perdão às crianças por dedicar este livro a um sujeito que já é gente grande. Tenho uma boa desculpa, mesmo sendo gente grande, ele é o melhor amigo que eu tenho no mundo. Tenho outra desculpa, apesar de ser gente grande, ele é capaz de compreender tudo, até os livros para crianças. Tem uma terceira desculpa, ele mora na França, onde passa fome e frio. Tá precisando de consolo. Se todas essas desculpas não forem suficientes, quero dedicar este livro à criança que ele foi um dia, antes de ser gente grande. Todo mundo que é gente grande já foi criança um dia, mas poucos se lembram disso. Corrijo, então, minha dedicatória. A Léon Vert, quando menino. Nesse período, ele também escreve um outro texto chamado Carta a um Refém para esse mesmo amigo, então se vocês quiserem entender um pouco mais e ter acesso a essa parte da vida assim do Exupéry, eu recomendo que vocês leiam. Com tudo isso, a gente pode dizer que numa releitura desse clássico, nessa intenção de dar um maior aprofundamento no seu significado, a gente pode concluir que O Pequeno Príncipe é um retrato da criança que viveu dentro do Exupéry durante toda a sua vida. E ao mesmo tempo é como se ele estivesse escrevendo para ele mesmo, assim, para se lembrar e lembrar os outros de um olhar puro que só uma criança tem, né? Uma criança que é curiosa, que é sensível, que sempre está disposta a fazer perguntas que os adultos preferem ignorar. É por isso que ele diz assim: os adultos nunca entendem nada sozinhos, né? Quando o aviador mostra, por exemplo, o seu famoso desenho de uma jiboia que engoliu
ali um elefante, os adultos sempre diziam que parece um chapéu. Mas para o Pequeno Príncipe isso demonstra como os adultos são incapazes de ver além das aparências. Nos planetas que ele vai visitando, né, ele encontra o homem de negócios que conta as estrelas, mas não sabe por que conta as estrelas, o vaidoso que vive só para ser admirado, o rei que não governa nada, não governa para ninguém. Então todos esses simbolismos que a gente vê em Pequeno Príncipe, de obsessão dos adultos por poder, por riqueza, por aparência, são simbolismos que ajudam a gente a entender que muitas vezes os adultos não olham para o que realmente importa. Eu adoro quando ele fala assim: ai, gente grande gosta de números. Quando gente grande fala de um novo amigo, nunca perguntam o que realmente importa. Qual que é o som da sua voz? Quais as brincadeiras que ele gosta? Não, eles perguntam quantos anos ele tem, quanto que ele pesa, quanto que ele ganha. Só assim eles acham que conhecem, né? Então o Exupéry, ele critica como os adultos deixam para trás a imaginação e a sensibilidade da infância. O encontro do Pequeno Príncipe com a raposa também é algo muito significativo, né? Uma parte filosófica da obra, porque a raposa vai ensinar um valor muito importante para o Pequeno Príncipe, que é sobre os laços que a gente cria com outras pessoas. Essa para mim é a lição mais importante. Inclusive a gente vê em Terra dos Homens também, né? Aquela frase: só há um luxo verdadeiro, o luxo das relações humanas. Então tudo isso é muito significativo. Quando ele foi aviador durante os tempos de guerra, o Exupéry perdeu muitos amigos. E ele não tinha o pai, ele também não tinha o irmão. Então cada perda reforçava a crença dele de que os laços humanos eram preciosos e insubstituíveis. Ele viu na ausência de tantos como as relações davam sentido à vida. Então, obviamente, o relacionamento entre o Pequeno Príncipe e o aviador no deserto simboliza a importância de encontrar significado nas relações, mesmo em circunstâncias difíceis. Por isso que esse clássico para mim tem um valor sentimental, especialmente porque ele me faz refletir. Em um mundo cada vez mais cheio de informação, conectado digitalmente, com compromissos um atrás do outro, quando você faz uma releitura de um clássico como esse, você pensa: quais são os laços que eu estou cativando? Como que eu estou dedicando o meu tempo às pessoas ao meu redor? Para o Exupéry, a essência da vida estava nas conexões que a gente cria. Ele viveu essa verdade na sua própria trajetória, né? Seja como aviador solitário no deserto, seja como amigo que dedicava suas palavras àqueles que ele amava. Então, O Pequeno Príncipe sintetiza tudo isso, um livro que nos ensina, geração após geração, que a maior riqueza da vida está nos laços humanos. Afinal, como ele disse, foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a fez ser tão importante. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de conferir a nossa edição do Pequeno Príncipe com uma tradução inédita do Roberto Mallet e, claro, com todas as ilustrações fiéis à original para a experiência ficar realmente completa. E não se esquece de se inscrever aqui no canal e já deixar o seu like. Boa leitura e até a próxima!